Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui para mais uma live maravilhosa nessa quarta-feira. Oi, Lídia, boa tarde. Então, pessoal, toda semana, né, eu procuro sempre trazer algum tema que vai ajudar vocês, né, ser relevante na vida profissional de vocês. E essa semana nós vamos falar sobre a eficácia do seguro de RC na defesa médica. Eu tenho percebido uma crescente busca por essa cobertura, por esse seguro, e até mesmo na minha busca aí eu conheci a Lídia, que é uma advogada lá do Paraná. Ela vai se apresentar aí para conversar, esclarecer, né, todos os detalhes aí com relação a esse benefício. E também, né, hoje com a facilidade, a justiça e a crescente busca por informação fez também com que crescesse muito o número de processos para esses profissionais da área da saúde, principalmente para os médicos. Então a gente veio aqui trazer para vocês alguns esclarecimentos. Lídia, eu já vou te chamar aí, tá bom? Aguardando. Oi, Oi, Grazi, tudo bem? tudo bem? E você? Menina do céu, agora tá chovendo aqui em Santo Antônio e eu não sei não se essa internet vai parar, hein? Nossa, sério? Começou a Que chover tá aqui, chovendo? a internet começa a oscilar. Mas vai dar tudo certo, você vai ver. E você tá melhor? Tô melhorando. O antibiótico É, tá começando a fazer efeito. tranquilo, vamos no seu ritmo aí, você pode ficar tranquilo. Ô, Lídia, eu acho que a gente pode prosseguir, o pessoal vai entrando aqui, até mesmo porque a live vai ficar salva, né? E também o nosso assunto é extenso. Ótimo. Primeiro eu vou pedir para você se apresentar, né? O pessoal tá te conhecendo aí, o seu trabalho. Bom, eu sou a Lídia. Primeiro eu quero agradecer a Grazi pelo convite. Fiquei muito feliz em poder vir Eu que falar aqui com agradeço o seu vocês. sim. Eu sou Lídia, eu sou do Paraná. Eu sou advogada especialista em Direito Médico e da Saúde. Eu atuo há 2 anos nessa área, desde quando eu comecei a advogar, né? Tenho feito curso de especialização e esse é um tema muito recorrente, né, no nosso meio, porque hoje em dia os profissionais da saúde querem muito saber sobre como o seguro pode, de fato, ajudar quando ele está sendo processado. Então, por conta disso, eu resolvi estudar, me aprofundar nesse tema, né? Já escrevi artigos sobre isso e vai ser uma honra falar com vocês aqui um pouquinho sobre o seguro de responsabilidade civil. E, e até mesmo o pessoal tem, né, buscado se informar mais. Isso é muito interessante, até mesmo com questão de prevenção. Acho que em todas as áreas, né? Eu acho que até mesmo, principalmente os médicos, saíram muito daquela questão de focar em entender somente da medicina, mas entender tanto da vida financeira quanto toda a área que envolve a sua vida pessoal e profissional, até porque está junto, né? Então, tudo É isso que mesmo. rege a prevenção ali ao futuro. Mas é isso aí. Ô, Lídia, quais são vamos começar pelos tipos de responsabilidade, né? Porque, na verdade, não é só a responsabilidade civil, né? São várias. Aí É, eu queria que você falasse pra gente do profissional sobre da isso. saúde, né? Especificamente, Sim, né? Os médicos, hoje, eles têm sido alvo de processos indenizatórios, criminais e éticos, com uma frequência cada vez maior. Esse acesso facilitado, tanto à justiça quanto às informações que hoje estão, né, disponíveis facilmente para todos, né? As informações estão aí na palma da mão. sim. Explicam esse crescente número de buscas pelo judiciário para resolver essas demandas. Assim, de forma bem objetiva, são 3 os tipos de responsabilidade que podem ser atribuídos ao profissional da saúde. Sim. Que seria a primeira, que é a responsabilidade ética, que é quando o médico responde perante o seu conselho
por ele descumprir alguma norma ética durante a sua atuação. A gente pode dar como exemplo o sigilo médico. Quando o médico quebra o sigilo médico, ele quebra a relação, né, de confiança dele com o seu paciente. Também temos a publicidade irregular, entre outros. Tudo isso ele responde perante o seu conselho, que seria a responsabilidade ética. Aí nós temos uma segunda responsabilidade, que é a responsabilidade penal. O médico, no exercício da sua profissão, ele pode responder criminalmente por alguma consequência gerada a partir do seu ato enquanto médico. Como, por exemplo, na omissão de socorro. Ou ainda, num caso mais grave, no homicídio, que são crimes que são tipificados dentro do Código Penal. Aí nós temos a terceira responsabilidade, que é pra gente hoje a mais importante, né? Que é o nosso foco aqui da live, que é a responsabilidade civil, que é quando o médico é acionado judicialmente para responder civilmente por algum suposto dano causado ao paciente. Então são essas as 3 esferas de responsabilidades que podem ser atribuídas ao médico. Sim, entrando um pouquinho mais, o que é, como se diz, né, a responsabilidade civil em si? A responsabilidade civil em si. Bom, a responsabilidade civil do profissional da medicina, ela deriva da culpa no sentido amplo. Só abrindo parênteses que existe todas as áreas, né, Lídia? Para todas as áreas, todos nós respondemos, né? Sim, então, isso. Assim... Mas assim, falando do profissional da medicina, ela deriva de uma culpa no sentido amplo mesmo, que engloba o dolo, que é quando o médico atua com vontade de fazer aquilo, de causar aquele dano, ou a culpa em sentido estrito mesmo, que é quando o médico causa um dano sem ter a intenção de causar. É um assunto para outra live, mas quando a gente fala de imperícia, imprudência e negligência. A princípio, é necessário que se verifique a real ocorrência de um dano ao paciente para saber se realmente houve a responsabilidade daquele profissional. E do que se trata esse dano? Quando a gente fala de dano ao paciente, o que a gente fala? A gente pode dizer que o que causa o dano seria a ofensa do profissional da saúde ao paciente em relação a algum bem ou algum interesse alheio, algum interesse daquele paciente, protegido pela ordem jurídica, tá, Grazi? Isso quer dizer que assim, isso quer dizer o quê? Que alguma regra, alguma coisa que deveria ter sido feita não aconteceu, alguma regra foi quebrada ali nessa relação. O dano, ele pode ser tanto extra patrimonial, de ordem financeira, né? E a gente está falando daí de dano moral, ou a gente pode falar também de dano patrimonial, né? E aí os 2 danos podem ser acumulados dentro de um processo só, dentro de uma condenação só. Eu posso até fazer um comentário, né, assim, que eu já ouvi falar, e a minha dúvida, assim, né, como eu entendo do seguro em si, mas a dúvida até mesmo que você falando agora veio à minha cabeça. Vamos supor, o médico, geralmente, ele não atende sozinho, né? Ele, vamos supor, no caso de uma cirurgia, ele tem uma equipe, né? Até mesmo outros médicos, enfermeiro, enfim, né? Várias pessoas ali. Aí, quando acontece alguma coisa, o paciente, né, chega a fazer essa reclamação, digamos assim, ela vai, lógico, em cima do médico, porque foi ela que contratou. Aí o médico sabe, por exemplo, às vezes ele tem ciência que não foi da parte dele, foi da parte de alguém que está ali com você. Ele responde indiretamente e ele tem que chamar a outra parte? É isso? Falar, ó, foi nesse momento assim que aconteceu isso? Então, Grazi, depende muito com relação ao que o médico está sendo acionado. O paciente acionou... Geralmente, o médico... Geralmente não, né? O médico é o chefe de toda a equipe. Então, de forma assim, bem resumida, ele é responsável por tudo que está acontecendo ali. É claro que se for um erro, por exemplo, do médico anestesista, não é o médico cirurgião que vai ser demandado, que vai ser acionado. E se ele for acionado, ele pode pedir a exclusão do polo passivo. Porque se não tiver ligação do dano
com o médico em si, no caso de uma equipe, ainda que não estou falando de dois médicos que estão trabalhando de forma conjunta, tá? Tô dando exemplo, Sim. por exemplo, do anestesista. Aí não serão todos responsabilizados por um ato só. Por isso que geralmente, quando acontece esse tipo de coisa, é o médico responsável que é demandado. Eles não acionam os demais. É Entendi. claro que dependendo da situação, o hospital é acionado junto, a clínica é acionada junto, mas esse é um caso que deve ser analisado de forma individual. Sim, até mesmo porque tem tanta proteção para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, né? O Sim, médico aham. vai responder pelo seu CRM, né? A clínica e o hospital tem que ter ali a proteção, a blindagem do seu CNPJ, né, CNPJ, Lídia? aham, aham. Ô, Lídia, e quais são as profissões, né, especialidades mais demandadas, assim, com relação à jurisprudência, né? Tá. Isso é bem legal da gente falar. Antes de falar qual é a especialidade, eu quero dar uma breve introdução. Os Por favor. médicos, os médicos mais demandados, falando de gênero, tá? São os homens. 90% dos médicos, das demandas, são feitas para os médicos homens. Nossa, Menos de 10% são médicas que são acionadas. Eles atribuem isso ao fato da médica ser mais cuidadosa, assim como a gente fala no trânsito, né? Tem tudo isso. Mas assim, sim. são os números que falam isso, que a maioria dos médicos demandados são médicos homens. É, a maioria das pessoas que demandam contra médicos são mulheres, entende? Os médicos homens Nossa, são mais demandados. Contrapartida, quem mais demanda contra os médicos são as mulheres. Isso tem uma explicação. A especialidade hoje que é mais demandada aqui no Brasil, de norte a sul, é a ginecologia e a obstetrícia. São é uma especialidade só, né? Mas hoje é sim. a especialidade com mais demanda. Tem em média 30% de todos os processos contra os médicos dentro dessa área. Em seguida, a gente tem a Só ortopedia. rapidinho, eu fiquei assustada no dia que eu fiquei sabendo disso, né? Que Ah, é? inclusive que causa mais. Que também não depende só do médico, né? Ali é o Uhum. contexto, como se diz, é a paciente, Sim, é o sim. neném, que, né? Então são É que, várias questões, mas eu é que fiquei. no caso da obstetrícia envolvem duas pessoas, né? A neném, no mínimo, né? Dois pacientes, que é o neném e a mãe. Então, realmente, hoje é a especialidade que é mais demandada. Aí você entende, né? Por que é os homens que são os mais processados e as mulheres são as que mais processam. E E a especialidade mais demandada. a sequência também continua, explica esse número, porque assim, em seguida a gente tem a ortopedia, depois a clínica médica e depois vem a cirurgia plástica. Cirurgia plástica está em quarto lugar aí das maiores A especialidades clínica vem antes da ortopedia. Isso. Depois, né? Primeiro é ginecologia e A obstetrícia, ortopedia é. ortopedia, clínica, cirurgia plástica e seguido da pediatria. E por aí vai. A partir disso já são números menores e bem parecido a quantidade ali, a porcentagem que permanece. É, as Isso, mai... isso faz real sentido, até que eu comentei com você, de uma cotação, né? Uma cliente minha, pediatra, ela tem o seguro de RC. Aí uma amiga dela me procurou, querendo fazer também a proteção, né? A blindagem. Só que ela é ginecologista obstetra. é, Então, assim, enquanto de uma não ficou nem R$ 2.000 na mesma companhia, a outra ficou R$ 13.000. nossa, Olha uma a diferença muito. diferença muito grande. Ela falou assim: nossa, eu quero próximo ao valor da doutora e tal. Eu falei: Não não dá. tem como. Não Acho que os dá. médicos têm que entenderem isso, né? Porque o risco ali, ele é de acordo com a exposição, tanto do paciente quanto do médico. Então, não dá para Exatamente. comparar. Falei: Exatamente. não,
É que assim, muito a longe. maioria das reclamações dos pacientes que acionam o judiciário, ela vem de uma má relação do médico com o paciente. Grande parte dessas reclamações, ela derivam de transtornos básicos, aborrecimentos, mau atendimento, às vezes uma dor física, algo que poderia ser resolvido facilmente ali na relação do médico e do paciente e acaba que vira uma demanda judicial porque não se fortalece essa base, né, do médico e do paciente. E falando de mulher, gravidez, né? Eu ainda não sou mãe, né? Um dia você, mas ainda da questão emocional, é um momento muito sensível, né? Você como mãe, você pode afirmar isso. É um momento, é um sonho, né? No meu caso, por exemplo, é um sonho, é um Aham. momento muito e os hormônios ficam ali, né? A flor da pele. Então, assim, Sim, e é tudo. o momento que Então, que a mulher mais quer atenção, quer mais cuidado. Ela escolhe a dedo um médico para acompanhar tudo aquilo. E aí, se alguma coisa sai fora do controle, a chance dele ser acionado judicialmente é muito grande. Por isso, né, esse número elevadíssimo, essa porcentagem alta de demandas contra os obstetras. entendi. E assim, com relação aos valores de indenização, que até umas dúvidas recorrentes dos meus clientes, né? Quando eles me procuram, qual o valor contratar? Olha, eu até Aí eu anotei, falo, aí eu eu até deixo para livre anotei. escolha dele, porque eu não posso falar, né? Eu deixo para livre escolha. Então, portanto, na cotação sai valores de várias cobertura de indenização, vários valores. Eu falo, ó, às vezes eu tento pensar com ele ali, ele fala, geralmente faz também que o amigo fez Aham, determinado valor, igual no caso dessas duas médicas. Uma tinha feito 500 mil, então ela também queria aham. 500 mil. Então, aí, ou seja, até realmente foi equiparado o valor pelo mesmo valor de blindagem. Mas é uma dúvida bem recorrente, Mas você assim, com sabe, Grazi, relação. que eu imagino que para você que trabalha com seguros, deve ser realmente muito complicado você oferecer um valor e falar para um médico o valor que ele deve contratar. Eu trouxe aqui 3 exemplos de valores com base nas minhas pesquisas, né, de jurisprudência, de valores. Eu trouxe de Minas, que é o seu estado, trouxe aqui do Paraná e trouxe uma condenação Sim. e trouxe 2 condenações do estado de São Paulo, para vocês terem uma noção do que são as condenações dentro do direito médico e todas elas com base no erro médico. Aqui no Sim. Paraná, a maior condenação que eu tive acesso dentro dessas pesquisas foi no valor de R$ 300 mil, decorrente de uma cirurgia plástica que evoluiu para óbito. Então, a família da paciente foi indenizada em R$ 300 mil. É, um, Sim. um, um outro exemplo aqui do Paraná, de 205, uma condenação no valor de 250 salários mínimos por complicações durante a laparoscopia, que ocasionou choque séptico. E o dano que a paciente sofreu foi a perda de função reprodutora. A mulher não pode mais ter filhos. Nossa. É, as condenações aqui no Paraná não são menores que R$ 10 mil, mas qualquer condenação, pelo menos R$ 10 mil. Mas o valor está entre 10 e R$ 300 mil, para você ter uma ideia. Sim. Em Minas Gerais, uma condenação que eu estava pesquisando de jurisprudência também, que eu achei bem interessante, uma médica foi condenada no valor de R$ 500 mil por ter feito uma cirurgia para reparar defeitos congênitos. E o dano foi sequelas neurológicas irreversíveis. A médica foi condenada a pagar R$ 500 mil para a família e para o paciente. Então, no caso, Agora, ela era neurocirurgião. neurocirurgião, E olha para você ver que nem tá entre as mais demandadas, viu? O neurocirurgião tá lá embaixo naquela sequência de Sim. profissionais. Agora, valores altos com relação a essas... Porque é essa dúvida, né? Qual o valor topo? Quais são as maiores condenações aqui no Brasil? Nós não temos, aqui o judiciário não tem o hábito de fazer condenações milionárias. Nos Estados Unidos isso é muito comum. As condenações nos Estados Unidos são milionárias. Tanto que lá é obrigatório até ter seguro, né? O que Sim. é diferente aqui no Não, Brasil. não só o de RC, mas como o de vida também. As pessoas já Todos, nascem né? com essa cultura de proteção. Eu brinco e falo Aham, assim, ai, todo mundo podia ter essa cultura de proteção. aham. Então,
a maioria dessas condenações, como eu te disse, são por erro médicos, mas alguns erros médicos são, se a gente for olhar grosso modo, não parece ser tão grave, tão erro, quanto alguns que o valor das condenações são menores. Essa uma aqui que eu vou te falar agora, essa médica foi condenada, esse médico foi condenado a 1.500 salários mínimos, a pagar 1.500 salários mínimos. É aí esse barulho? Uma sirene? É uma ambulância, sério que deu para você ouvir? E eu moro no 13º andar, tá? Sério? Então é porque eu moro perto de uma avenida. A sirene da ambulância tá alta. Há 2 quarteirões. Nossa! Então, essa condenação foi em decorrência de um sofrimento fetal causado por algum erro ali durante o parto. E o dano foi uma paralisia cerebral na criança. O médico foi condenado a 1.500 salários mínimos. Ou seja, 1.500.000 e lá vai bolinha, né? E uma outra condenação grande também, que o médico foi condenado a 2.000 salários mínimos, que foi um erro. Esses dois são São Paulo ou Minas? São Paulo. Esses dois são São Paulo. O médico foi condenado porque durante uma biópsia ele deixou cair um líquido dentro dos órgãos da paciente e a paciente perdeu ali um pedaço, perdeu o colo do útero, perdeu a bexiga, enfim, foi um erro gravíssimo e ele foi condenado, né, por erro médico, a pagar 2.000 salários mínimos para ela. Ou seja, as condenações podem ser de 10 mil a 2 milhões de reais. E você, veja, é uma coisa que não dá para prever, né, Grazi? Uma coisa que não dá para prever. Como que a gente vai prever que o médico vai acontecer? Porque o médico não sai de casa para fazer uma maldade dessa, né? Ele não sai para errar, ele não sai para derrubar um líquido ácido ali dentro da paciente e causar todo esse transtorno, fazer a paciente perder a vagina, parte do intestino, assim, perdeu vários órgãos ali por causa de uma biópsia que ela ia fazer. Eu acho que eu já ouvi falar nesse caso. Esse caso parece que é bem conhecido, né? Eu acho que sim, Não, e igual você falou, a gente não sabe, a gente trabalha com imprevisto. Tudo que é seguro é imprevisto. Eu tenho refletido muito até mesmo assim com relação a... Tá abrindo um parênteses, quando eu vou falar de produto, de seguro, né? Igual eu trabalho com seguro de pessoas, principalmente, vida, invalidez... E eu tenho refletido muito essa semana de pensando assim, como que eu quero trazer até mesmo alguns casos reais de imprevistos. Igual eu tenho uma amiga que com 18 anos ela foi pular na piscina e ficou tetraplégica, não bateu nem nada. E aí, com 1 ano na cama hoje, ela já anda. Então assim, não é porque a gente não faz esperando que vai acontecer. Se a gente tivesse uma bola de cristal, quando eu te ofereço uma cobertura, uma proteção... Aí você vai falar assim, depois eu contrato. Eu virar para você e falar assim, então me fala aqui que dia que vai ser, que eu venho aqui 3 meses antes e faço. As pessoas, né, têm que entender isso. Não tem como. É uma prevenção. Não quer dizer que vai acontecer, mas se acontecer, depois você não consegue mais seguro, se proteger. A gente paga para não usar, né? A verdade é essa. Eu falo, mas é pior, pior se você tiver, é menos pior se você tiver. Né? Sem então, dúvida, sem dúvida. Eu tenho um primo meu que é dentista, quando eu estive lá, ele falou, depois eu vejo isso, deixou. Ficou com uma lesão permanente na coluna, e agora ele queria fazer, a esposa dele fala, nossa, Grazi, por que eu não pensei, tipo assim, né, não parei? A gente não para, a vida da gente é muito corrida, e até mesmo pela correria, né, às vezes acontece algum imprevisto, seja uma queda na rua, seja... né? Tô com cirurgia marcada uma atrás da outra, e acontece, né? São vários fatores que não dá pra gente... A gente só sente o prejuízo a hora que acontece, né? E se não tem seguro, aí não tem mais o que fazer. Exatamente. Ô, Lídia, como se diz, né? Tem uma colinha aqui, porque são muitos detalhes. A gente falou dos valores, né? Da dúvida na hora de contratar. Tá. Agora eu queria citar um pouquinho do que cobre, tá? O seguro. A gente tem um comentário aqui rapidinho acho que é Ijan Santos.
Isso, hoje minha amiga sofreu um acidente em Itamaraju e foi na clínica e o médico nem olhou para a cara dela, somente passou o nome do remédio. Isso é complicado, né? Também. Ou seja, está Complicado. dentro do que tem o local tem que se responsabilizar. Seja uma queda, se foi um escorregão, é o que a gente falou, né? Existe responsabilidade não só do profissional, mas de tudo, né, Liz? Sim, aham. Hoje em dia, dentro do direito, existem áreas que trabalham só, advogados que trabalham só com isso, só com indenizações de responsabilidade, né? Demandando contra o Estado, contra clínicas, contra. Enfim, é muito amplo essa área da responsabilidade. Sim. Eu até queria abrir um parênteses para citar o que o seguro, né? Digamos assim, o mais completo. Não vou falar o nome da companhia, porque eu não posso fazer propaganda, né? Já que eu trabalho com todos. Mas o que cobre? Cobre tanto as indenizações, né? Alguns acordos. É lógico que desde que, vamos supor, a pessoa realizou ali algum acordo e que foi com autorização da seguradora, o valor, né, da indenização, os honorários advocatícios e as despesas emergenciais. Lógico que se ela foi feita, e é bom você guardar ali um comprovante, eu tive que fazer uma ação de emergência que era ou para evitar o dano ou para evitar o grau de gravidade desse dano. Então, sempre é interessante, você fez ali, viu que aconteceu alguma situação, você fez, tenta fazer essa comprovação. Então, cobre tudo isso. E, geralmente, danos corporais, morais e éticos. Éticos, desculpa, não, estéticos. Uhum. Morais, corporais e estéticos. Ô, Grazi, deixa eu te Então, perguntar, assim, todos os seguros têm essa cobertura? Porque como eu tinha te falado já, eu já tive acesso a algumas apólices que não cobriam danos estéticos, por exemplo. na verdade, é o seguinte, nem todas, não é aberto a todas as especialidades. Então, tem Ah, essas entendi. particularidades, tem essas Entendi. entrelinhas que tem que ser feito a análise por especialidade. Igual, por exemplo, essa companhia, antigamente ela não cobria. Uhum. E ela não cobre também para todas as especialidades. Entendi. Entendeu? Então, tipo assim, então é cada caso mesmo. Igual, por exemplo, outro detalhe, até que eu descobri, eu acho que não sei se eu cheguei a comentar com você, desse exemplo dessa médica, que ela queria um valor próximo à colega dela, que é pediatra e ela é ginecologista. E eu até tentei, achei que a diferença é gritante, aí eu fui olhar para ela em outra seguradora, para ver, em outra companhia, para ver essa possibilidade, para tentar atender ela. Realmente achei com uma diferença assim, de valor muito extensa. Tipo assim, Uhum. de 13 mil eu consegui para ela por 4 mil reais. Só que, igual você falou, algum detalhe tem. Por que a companhia X ficou 13 e a outra Uhum. ficou 4? Exatamente por esse detalhe. Eu até achei que fosse só porque uma é extensiva à pessoa jurídica, que é até uma dúvida que todo mundo tem, e a outra não. O que quer dizer essa extensão à pessoa jurídica? Você está protegendo seu CRM, mas se te chamar também pelo seu CNPJ, você, médico, aí sim vou estar protegendo você. Se você deu uma nota fiscal, você é o profissional. E pela sua empresa, da cirurgia ali, então tem essa cobertura para o seu CNPJ. Mas se acontecer algo com a clínica, ou com o hospital, ou que seja outra questão dentro ali da equipe médica e acionou a clínica, o hospital, a pessoa jurídica tem que ter o próprio dela. O do médico não necessariamente cobre. Então, não seria essa diferença de preço, esse plus dessa seguradora extensiva à pessoa jurídica, mas é somente para o CRM. O Entendi. CNPJ, se ele for acionado independente do médico, ele não tem essa blindagem, né? Eu, Digamos eu assim. costumo falar que assim, o médico ou o profissional da saúde, ou qualquer um, né? Quando a gente vai contratar um carro, a gente precisa olhar as peculiaridades, olhar as necessidades de cada um, com o que cada um Sim, trabalha, horário, local, tipo de público, tipo de procedimento, para que ao contratar o seguro, contrate um seguro que de fato vai ajudar, vai ser eficiente quando, se ele for acionado, né? Quando e se ele for acionado judicialmente. é exatamente o que eu falou. Tem que ser as entrelinhas, não e só pelo valor.
Então, até eu tá esperando essa profissional, né? A doutora lá me retornar, que ela falou assim: meu amigo conseguiu por X valor. Você consegue o mesmo? Eu falei: me manda o que ele tem em mãos. É porque eu preciso olhar, porque aí eu vou olhar daquela que ficou, eu vou comparar entre esse que o amigo fez, o que ela fez e o que eu apresentei para ela da seguradora XPTO, por exemplo. Então, mas eu tenho que saber. E uma coisa também que tem que entender, se ele fez esse seguro há muito tempo E tem os e bônus. ele renova vários anos, não aumenta o valor. Igual o teu médico, renovei dele essa semana, ele é oftalmologista. Tem 3 anos, vai continuar o mesmo valor. Só que hoje, para quem está entrando hoje, não vai manter o mesmo valor. Inclusive, uma seguradora até soltou que com isso não vai alterar a sua tabela até o final do ano, né? Mediante esse momento que a gente está passando, ela vai manter a tabela dela ali até outubro de 2020, porque aumenta todo ano. Então, aquela cotação que você fez lá atrás e você não contratou já mudou totalmente. Ô, Lídia, a gente falou da esfera civil, né? Do responsabilidade civil e das esferas que ele pode ser acionado, né? E como ele pode se precaver, se prevenir com relação às outras esferas, né? O que ele pode fazer? E até mesmo, não só com relação às outras esferas, mas também, por exemplo, se eu posso ser condenado em 1 milhão, mas eu vou contratar aqui, às vezes, uma parte e vou também trabalhar de forma preventiva. Exatamente. Para que algo não aconteça. Exatamente. Você já respondeu. É atuando com prevenção. Não tem outro caminho. Hoje em dia, nós temos o direito médico preventivo, né? Até a Simone estava aqui. A Simone fala muito sobre isso, né? Bacana. A gente trabalha muito essa área preventiva. A gente tenta mostrar para os profissionais a importância de se atuar na defensiva, né? A gente precisa cuidar para que isso não chegue lá na frente. E se chegar lá na frente, a gente esteja respaldado de documentos, de tudo que é necessário para que não haja condenação. Os profissionais, eles são especializados em organizar toda a estrutura dentro dos consultórios, né? Mas não costumam organizar, por exemplo, como fazer um prontuário. A gente sabe como a vida dos profissionais da saúde, hoje em especial, é muito corrida, né? É muito corrida, eles não têm tempo para nada. E assim, não tem como evitar que o médico seja processado, não tem como, tá lá na Constituição, qualquer um pode acionar a justiça. O que pode ser evitado é que ele seja condenado, porque se ele tiver, como eu disse, respaldado de documentação, se ele tiver seguido todos os protocolos, a chance dele ser condenado é muito pequena, né? E se ele for condenado e tiver junto a isso um seguro que atenda às suas necessidades... Que ele não precisa desfazer do seu patrimônio, né? Que eu acho que é o principal. Exatamente. Que assim, na prática, é imperativo que o paciente ele seja informado, esclarecido, linguagem simples, da maneira mais compreensível possível sobre a sua patologia, sobre a sua doença, sobre os limites dos tratamentos propostos. Sobre os pós e contra, sobre o resultado. Exatamente. Eu vi até um médico postando essa semana, né, aqui no feed, aqui no Instagram, sobre a cicatriz da cirurgia plástica. Eu pensei, gente, é raro eu ver isso, porque todo mundo mostra aquela foto ali do resultado, da simulação, bonito, e é dolorido. Minha ex-cunhada fez uma cirurgia. E fica uma cicatriz grande, feia. E como se diz, aí dói, aí você fala assim, opa, eu não avisei, como se diz, né? Eu não fui avisada. Não, e às vezes, tipo assim, e às vezes, tipo assim, não só o médico, mas acho que toda profissão a gente peca por achar que todo mundo já sabe o que é óbvio. É óbvio pra gente que conhece daquela situação. Mas, por exemplo, o médico às vezes supõe que sabe que qualquer cirurgia é dolorida, mas quando a gente entra, eu não sou muito fã, né, de ficar abrindo o corpo, essas coisas. Mas, por exemplo, quando eu vou procurar para algum sonho, para alguma modificação, eu tô pensando só no lado lindo, né? Na realização. Eu não estou pensando na outra parte, no processo, né? Porque até ter o resultado.
né? Que Tem acontece? as O que que dores. acontece, Grazi? Os médicos, eles dão, todos os médicos, né, dão o TCLE, que é o termo de consentimento para os pacientes assinarem. Só que, assim, a maioria absoluta, absoluta não, mas a grande maioria dá um termo genérico para o paciente assinar e não explica. A maioria desses termos são dados pelas secretárias, por alguma assistente. Eu posso dar um exemplo meu. Eu fiz uma cirurgia, eu troquei a minha prótese em fevereiro. O Sim, médico, a clínica, eles sabiam que eu era especialista em direito médico. Eles sabiam, tipo, sabia de todo o que estava acontecendo. Eu assinei um termo que ele pegou num bloco, assim, ou seja, é um genérico que é para todo mundo o mesmo termo. Ele deu para eu assinar. Ele falou, assina aqui. O atendente, assina aqui. Ele não pediu para eu ler. Ele não leu para mim. Claro, eu li o termo, eu vi que estava lá, o que estava lá, que estava de acordo. Eu já tinha sim. conversado com o meu médico na clínica, mas é feito de forma errada. Isso está sendo feito de forma errada. Se acontecesse alguma coisa, eu poderia usar isso contra o médico, entendeu? Sim. E eu conversei com o médico depois e eu falei para ele, falei, olha, doutor, eu acho prudente que o senhor haja dessa forma, porque eu não vou te acionar por conta disso, porque a gente já tinha conversado. Mas e se uma outra paciente tem algum probleminha, tem algum evento adverso ali que realmente não está de acordo com o que ela queria? E aí? Como que você vai usar esse documento a seu favor? Por mais que o médico não esteja errado, às vezes ele não está errado, ele fez tudo de acordo com o que deveria ter sido feito, seguiu os protocolos, mas ele deixou de apresentar um documento da forma correta, entendeu? Aí E vamos isso. supor que você ficasse com uma cicatriz ou queloide, né? Que é muito comum dar, né? Aham, Aquele em cima. aham. Mas aí é do seu organismo, é da sua pele. Só que você ficou Mas, decepcionado com aquele mas resultado. Então assim, você vai procurar alguma coisa que mas e fala, aí? ou foi. O médico não me avisou que eu poderia ficar com uma queloide ou que a cicatriz ia ser grande assim. Mas estava lá no termo de consciente, tá, mas eu não sabia desse termo. Eu assinei um monte de papel quando eu cheguei lá. Então, esse tipo de coisa é prevenção. É prevenção. Porque assim, quando chegar no Sim, judiciário, quando o cliente falar, quando o paciente falar lá que ele pede para ser excluído dessa prova porque ele realmente não foi informado da forma correta, o juiz vai acatar o pedido. Por isso que tem que ser feito da forma correta. Quanto mais simples, sim. quanto mais favorável para o paciente precisa entender, conversar na linguagem dele. É trabalhar de forma preventiva mesmo, para que ele entenda que realmente o que ele vai passar, pelo que ele vai passar, quais são as consequências, os possíveis danos, qual o prognóstico. Olha, tá até travando a língua já. Prognóstico daquilo. E isso lá na frente, sem sombra de dúvida, vai gerar um alívio para aquele profissional. E também não só, até pensando assim, na visão daquele paciente, né, virar referenciar o próprio médico. Então, quando você senta, né, você fala assim, às vezes eu vou gastar um tempo para explicar, que eu falo que é o famoso contar a história, né, o famoso contar o beabá, igual como se estivesse conversando e conta, né, uma história assim para sua filha de como que vai acontecer as coisas, como que é a vida. É uma segurança ali que vai aumentar do paciente 10 vezes e às vezes ele, esse tempo que você gastou ou utilizou ali, né? Até não sei se você vai concordar comigo, mas ali, se a paciente teve esse ressalvo, se acontecer alguma coisa, já diminuir 50% a raiva ou decepção que ela pode sentir, e ela vai virar ali uma pessoa que vai reverenciar esse profissional com maior prazer. Somente pelo como que foi o processo, e até mesmo independente Uhum. do resultado. Ó, aconteceu, mas ele tinha me avisado, ele conversou comigo, eu sabia de todos os riscos, né? Mas, nós falou, às vezes a pressa e não Grazi, a tem. maioria dos processos, como eu já te falei, ele acontece porque não existia uma relação entre o médico e o paciente. A maioria dos processos, a maioria deles, a maioria Fica automático, né? porque assim, o paciente fica com raiva, né? O médico não deu atenção, não atendeu. E às vezes não é nem por maldade. A gente sabe como é a correria do médico. Sim, Principalmente aqueles que trabalham no SUS, né? Que trabalham na rede pública. É um paciente atrás do outro, não dá tempo realmente de fortalecer essa relação exatamente. entre eles, né? Mas isso precisa ser revisto e, assim, quanto mais o paciente conseguir ter esse contato com o paciente de forma mais humana, melhor para ele, sem sombra de dúvidas.
Exatamente. Ô, Lídia, assim, eu até quero fazer um comentário, mas eu vou deixar para o final para a gente citar uma questão que a gente conversou, mas eu queria saber, se, né, na sua opinião, como advogado especialista na área, como que você enxerga a eficácia, né, do seguro de RC para os profissionais da área médica? Olha, Grazi, eu acho que o seguro ele traz vantagens e desvantagens, né, para o profissional. Deve ser analisado caso a caso, sim, sem sombra de dúvidas. Mas acaba que o seguro, ele proporciona uma maior liberdade para que o médico exerça o seu trabalho. Porque o médico acaba trabalhando de uma forma mais tranquila, ele pode usar todo o seu conhecimento e sua técnica sem pensar muito nas consequências, né? E sem ficar calculando ali se ele vai ser ou não processado por esse ou por aquele paciente, ou se ele vai ter ou não esse dinheiro disponível em caso de uma condenação. Entendi. É a mesma coisa tranquilidade, né? Eu comprei um Uhum. carro, né? Eu vou fazer analogia do carro, que é mais fácil para todo mundo Aham, entender, que se eu fizer dar vida, né? Nem todo mundo tem essa consciência, mas igual você aham. comprou um carro zero, você vai sair com ele da concessionária. E quando você não faz o seguro. Não, vou usar o exemplo do meu irmão, veio aqui em casa hoje, falou, nossa, eu vou descer que o meu carro tá lá embaixo, o computador tá dentro do carro, e eu ainda não renovei o seguro, ou seja, ele tá tenso porque ele não renovou o seguro. É o que você falou, é a tranquilidade que traz. Se ele, né, tivesse renovado dentro do prazo, ele não tava com essa, né, É, aqui em exatamente. cima, aqui em casa, pensando no carro dele que estava lá embaixo, na portaria. É igual você falou, é a Exatamente. tranquilidade, que às vezes a tensão, ela causa ali, né, como se diz, né? O medo que às vezes nem precisaria existir, né? Te traz aquela Aham, tranquilidade. a gente precisa olhar, né, com calma o que tem acontecido e analisar. Será que realmente vale a pena não ter seguro? Ou realmente a minha especialidade seria interessante manter um seguro? Sim, eu acho que todos os profissionais precisam analisar, sim, essa possibilidade e dentro das suas necessidades encontrar, porque tem profissional que realmente não faz sentido ter, né? Mas Sim, alguns, sem sombra de dúvidas, precisam ter. Porque e é certamente vão diluir. sofrer algum processo. E é diluir, por exemplo, né? No caso dessa médica, se for de 4 mil ou de 13 mil que ela contratar, ela diluir primeiro isso em 12 meses e segundo no valor da indenização. O que é melhor, pagar esse valor que seja de 4 a 10 mil reais ou depois ter que embolsar de 300 até meio milhão no caso dela O estar problema é contratando? que não tá, ninguém está esperando, né? Imagina receber uma condenação aí de 200, 300 mil reais. Você não sabe qual vai ser o erro que você vai cometer, né? Então, fica até difícil de você imaginar o que você sofreria num, num erro, É, num detalhe. e a solução é se fazer como você falou, né, a prevenção ali, né, todo o processo para prevenção e prevenção para o processo como um todo, que são, né, o estudo, as orientações e a demanda e a proteção do seu patrimônio. Então, ou seja, Uhum. você falou, o preventivo com mais a cobertura, que é, como se diz, né, às vezes é a melhor medida, dependendo, igual você falou, da O especialidade seguro, mais demandada. o seguro certamente se encaixa dentro desse preventivo. Não tenho dúvidas disso. O seguro realmente é trabalhar com a prevenção. Ô, Lídia, só queria, né, assim, de forma bem sucinta, que você comentasse para a gente o risco de contratar essa proteção, essa blindagem, até mesmo por uma associação, né, que não seja por uma seguradora legalizada, e a gente vê também muitos, como se diz, né, muito trabalho, digamos assim, de forma casada, né, a pessoa te vender tanta defesa, que é o trabalho, né, do advogado, Uhum. quanto garantindo ali, né, várias coisas. A gente vê muita coisa aí na internet com relação a isso. Então, quais os riscos, né, tanto para o profissional, às vezes, acabar, como se diz, né, indo por esse lado, por essa questão que não é regulamentada. A gente tem medo de tanta coisa, né? Então, É, assim, é o risco que é até mesmo de perder o próprio dinheiro, né? Já que não é barato, nem tanto o seguro de é, RC, quanto o pagamento mensal nessas associações, né? Que garante infelizmente, ali a defesa. infelizmente existem algumas associações que
oferecem, né, a defesa, o seguro, de forma conjunta, um pacote. Vende aí um pacote profissional da saúde. Tem alguns que oferecem até uma blindagem, dizendo que o médico não vai ser processado, que o médico não vai ser condenado. E é impossível você oferecer um produto que você não tem, né? Não existe uma blindagem. Você não pode falar que o médico vai estar 100% seguro de que ele vai evitar o processo. Não, não tem como evitar. 100% não tem como. Nós somos humanos, a gente falha, a gente está sujeito a cometer erros pequenos, que podem sim gerar uma ação. O problema de quando você contrata uma associação, você fica amarrado nela, né? Você, por exemplo, pode ser demandado em determinada especialidade, em determinado caso. E tem um advogado que você confia, ou um outro profissional, a gente pode falar até num perito, né? Sim. Num processo acaba que você tem que contratar outros tipos de profissionais. Mas vamos usar, no caso, o exemplo do advogado ou do perito. Se você contrata uma empresa que te oferece o produto, você está comprando a defesa. Geralmente, essas empresas elas não te dão abertura para que você escolha quem vai te defender, por exemplo. Não escolha quem vai ser o médico assistente. Então, quando o profissional da saúde ele vai fazer uma contratação, ele precisa se atentar a isso. Eu não sei, eu tenho conhecimento de algumas empresas, inclusive a OAB investiga, está em cima, tem processo. Primeiro porque é ilegal, né? Não pode. E segundo que isso acaba prejudicando o próprio no meu caso, o próprio cliente, né? No teu também, né? No caso do cliente, o profissional da saúde. Porque na hora que ele mais precisar, pode ser que ele fique de mãos atadas, ele fique amarrado a um contrato que ele assinou e de repente ele não sabia que essas seriam as consequências, que ele não pode contratar um profissional da confiança dele, que vão mandar um advogado para ele, para defender ele, um advogado que ele não confia, que ele não tem nenhum contato, não sabe se esse advogado de fato é especialista naquela área. Então, todo cuidado é pouco quando se vai contratar uma empresa que tenta te vender um pacote, oferecer vários. Exatamente, nem no jurídico, nem em qualquer outro lugar, né? Venda casada é proibida. Exatamente. Ô, Lídia, assim, eu amei, eu acho que foi, assim, vários esclarecimentos, até mesmo para mim. Gostei muito de você citar a Simone, e depois eu até quero ter o contato dela, às vezes, para a gente conversar depois sobre o preventivo, né? Eu acho que é bem interessante tudo que agrega. A gente falou da eficácia do seguro, agora vamos debater sobre como se diz, né? Ajudá-los na prevenção. Então, assim, tem mais algum detalhe que você quer comentar, assim, da sua experiência, alguma dica? Eu acho que vale a pena a gente está sempre buscando informações, mas não informações rasas, não informações soltas. A gente sabe que tem muita notícia mentirosa por aí, a gente precisa tomar cuidado, principalmente para os profissionais, os profissionais da saúde tomar cuidado com esse tipo de produto que lhe é oferecido, analisar de fato se esse produto traz benefícios para ele ou só traz benefícios para quem ele está contratando, porque a gente sabe, né, Grazi, quando a gente vai contratar um seguro, é tudo de bom. Aí, na prática, quando você vai usar o seguro, nem sempre é aquilo que a gente esperava. Eu tenho um gerente de uma seguradora que fala assim, não, Grazi, que ele foi me ajudar a gravar um vídeo. Ele falou assim, mas você tá falando igual o professor. Eu falei, mas é assim que eu explico para os meus clientes. Eu tenho que explicar as entrelinhas. Porque senão, como se diz, se não funcionar, não adianta. Então, eu não posso falar com ele assim, só o superficial, como se diz, a parte de comprar, para mim seria ótimo. Mas aí amanhã não funcionar, para mim não vai fazer sentido. E uma coisa interessante que eu gravei um vídeo, eu acho que eu vou postar ele amanhã ou sexta-feira, falando, eu sou muito, acho que eu sou a única corretora revoltada nesse sentido, que todo mundo enxerga o médico com o R cifrão. Acho que eu comentei isso com você na nossa reunião. Todo mundo só quer vender.
todo mundo só quer vender para eles. Uhum. E como eles não têm tempo, né? Aí vê aquele que fez a propaganda mais bonita, ou o marketing hoje, né? Ele pode te levar para o pós e para o contra. Então, nem tudo aquilo que está, como se diz, né? O mais divulgado, às vezes, é aquilo até mesmo que ele espera. Mas assim, eu já vi vários clientes, sabe? É igual eu falei no vídeo, beleza, vocês têm uma ótima disponibilidade financeira, mas será que realmente eu senti de contratar uma coisa ali, outra lá, e principalmente igual você falou, não é uma venda casada, mas por empatia, só porque aquela pessoa foi legal com você, não faz isso não, por favor, pensa, né, como se diz, gasta um tempo, lê, pense, é o seu bolso, é o seu dinheiro. Aí eu gravei um vídeo, foi nesse sentido. Sabe, assim, de não... É muito assediado e por essa questão de tempo acaba indo. Não, Tava tem que tirar um tempo, para e fala assim, opa, peraí, eu já tenho X, Y, por que que eu vou fazer mais isso? Só porque eu tenho... a pessoa foi legal comigo, veio aqui, né, se apresentou de uma forma muito legal e ali, às vezes, é a sua vida financeira ali se embananando como um todo. E às vezes não precisa disso, né? Então, assim, faz essa todo questão sentido. uai, nossa, eu fico brava. Nossa, até cliente que eu falo assim, mas por que que você tem isso aqui? Nossa, porque o meu gerente do banco me pediu. Eu falo, meu filho, né? E amanhã ele vai embora e o seu dinheiro que você pagou, ele não vai fazer diferença. Ele é transferir de agência e tudo, ele não é seu amigo, ele tem meta para bater. Então, eu falo, eu não tenho meta. Então, isso eu falo na seguradora, o negócio falou, isso é um risco, né? Eu quero vender aquilo que é bom para mim. Eu deixo a seguradora claro, ó, eu não defendo a sua bandeira ou a sua. É aquilo que vai atender o meu trabalho, cliente. né? Esse é o meu jeito. Né? Como se diz, mas é complicado, sabe? Apesar, eu quero vender de qualquer jeito e eu sei que ele precisa, ele tá com pressa, então eu vou só, como se diz, né? Sem dar aula, né? Aí depois não é uma coisa melhor é sustentável. explicar, até mesmo para você não ter dor de cabeça depois, né? Sim, exatamente, né? Porque eu respondo por toda aquela informação que eu passo, né? Responsabilidade civil do corretor. Exatamente, exatamente. Quem que tem, né? Também, lógico, né? Tem a proteção e tudo. Sim, Mas CDC toda a área, tá para né? isso, né? O Código de Defesa do Consumidor tá aí para isso. Exatamente. Ô, Lídia, mas assim, muito obrigada mesmo, foi muito enriquecedor. E assim, né, espero depois a gente ter outros bate-papos, se você tiver também sempre algum tema que a gente trazer para esses profissionais, a gente vai conversando aí. Eu que agradeço, Grazi. Eu agradeço o convite, foi muito legal. Obrigada pelo livro que você me mandou. De nada. Eu acho que assim, a gente tem muito a acrescentar, né? Acaba que as nossas profissões estão interligadas. E Sim. Foi muito bom bater esse papo com você. Eu aprendi muito com você. Você acabou me ajudando muito também, porque algumas informações que faltavam para eu encaixar dentro do meu entendimento, você conseguiu trazer isso para mim. Claro que a gente tem muito que aprender, né? A gente tem muito que aprender todo dia, mas é isso, todo dia a gente aprende um pouquinho. E inclusive você também me fez refletir muito sobre essa questão. Você falou, eu achava que, né, aquela da esfera lá, eu fui ler e falei, opa, então tem que vigiar isso nas outras. Igual você falou, são detalhes, é muita coisa, são várias condições gerais, são muitos produtos, e eu acredito que, né, quero que a nossa parceria continue aí, a gente tem outros projetos aí para frente, né, o pessoal vai nos acompanhando aí também. É isso aí, é isso aí. Então, obrigada. Muito obrigada, pessoal que acompanhou a gente. Obrigada. Logo eu vou estar boa. Pessoal, a live vai ficar salva aqui, tá? No IGTV, então compartilhe para aqueles profissionais que você conhece, né? Para quem quer assistir e para agregar mesmo. Então, até a próxima. Até mais, gente. Obrigada. Até mais. Obrigada a você.